é uma ferramenta nova, a gente lançou aí menos de 2 anos atrás, que ainda tá, né, ele tá pronto, mas todo dia a gente coloca uma informação nova, uma informação adicional. E ele foi criado globalmente na Gates, então não é só para o Brasil, não é só aqui para a América do Sul, a gente tem em todas as regiões do globo. E ela é voltada não só para o mecânico, mas também para o usuário final, que tem o seu carro ali e quer consultar uma informação da peça, ou no caso do mecânico, como instalar, de repente, ou qual a diferença de uma correia para outra. Então, é um catálogo completo, né? Não só para buscar, mas também para entregar para o cliente ou para o usuário informações adicionais do produto. Sejam bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui da Gates. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo episódio. Bom, vocês já viram aqui alguns episódios que a gente fala dos nossos produtos, de correia, tensionador, mangueira, bomba d'água. Mas a Gates oferece mais que isso. Por trás de todo o desenvolvimento de produto, existe também desenvolvimento de ferramentas e de aplicativos para ajudar quem usa o nosso produto ali no dia a dia. E para falar um pouco do que a gente oferece nessa parte de serviços, eu trouxe a Giovana e o Márcio, que já vieram aqui. Muito obrigada por virem novamente. Então, vocês que estão aí dentro da parte técnica, o Márcio aí na área de produto, mais voltado para o industrial, a Giovana que está na parte de catalogação, aplicação de produto também, vão me ajudar a explicar, certo? Então, vamos conversar. A gente resumiu aqui, a gente recebe algumas dúvidas, algumas perguntas no nosso Instagram, no nosso 0800, então a gente reuniu isso para poder tirar as dúvidas de quem conhece, mas não sabe como usar, e para falar para quem não conhece também. Vamos começar pelos aplicativos. Então, para quem não sabe, a Gates tem alguns softwares que pode ser usado tanto em computador quanto em aplicativo de celular para ajudar aí no dia a dia de quem está aplicando os nossos produtos. Vamos começar com o Design Power. Márcio, por favor. Design Power é uma das ferramentas talvez mais conhecidas, né? Os aplicativos mais conhecidos da Gates. Anteriormente ele era chamado de Design IQ, Design Flex, e há uns anos atrás foi feita a unificação dos dois módulos dentro de uma única ferramenta e trouxe também novas aplicações dentro dele, né? Falando desse aplicativo específico, ele pode ser instalado na máquina, no computador, tanto no celular também, né? E ele é muito legal de conversar, você começa a se empolgar falando dele, por quê? Desde de uma simples análise, uma simples especificação de correia, para você saber se a correia está no dimensionamento correto ou não. Até mesmo hoje, com muito prazer eu falo, os montadores, principalmente da parte industrial, os montadores agrícolas que nós lidamos ali diariamente, eles estão utilizando a nossa ferramenta para poder fazer o desenvolvimento das transmissões. E aí, com base nisso, né, consegue ter ali as informações de tensão, informações da própria quantidade de correias, antes mesmo de trazer para nós, né, os fabricantes das correias, o desenvolvimento, o desenho técnico. Eu acho legal comentar que não é só o desenvolvimento, né, da onde surge ali o projeto, mas a gente recebe muita ligação, às vezes, de clientes que têm um sistema, mas é uma máquina antiga, por exemplo, se perdeu o manual, não se sabe qual que é a tensão correta daquela correia, não se sabe nem se a correia está certa, né, muitas vezes. Então, é um software que dá esse respaldo para o cliente. Ele tendo as informações básicas da transmissão ali, diâmetro de polia, o espaçamento entre elas e alguns detalhes a mais, ele consegue, talvez não chegar na exata correia original, porque hoje a gente tem outras tecnologias, né, correias mais evoluídas, com maior capacidade de transmissão, enfim, que garantem, né, que o sistema vai funcionar. Então, às vezes, ele consegue até um benefício fazendo esse ajuste usando o nosso software. Então, acho que é bastante importante que eles saibam usar, consultem a gente para saber usar, porque a gente sabe que no dia a dia de quem faz a manutenção, isso pode ajudar. E muitas vezes, não todos os dias, mas uma vez, você faz uma plaquinha, coloca a informação ali, ou faz, às vezes, um procedimento interno dentro dali da indústria e consegue ter aquela informação para todas as manutenções saírem corretas. Sim. E a gente sabe que hoje em dia tempo é dinheiro, né? Então, qualquer parada de máquina, em qualquer indústria que seja, acaba afetando também a questão monetária, né? O valor ali da empresa. Sim. Eu queria falar também, a gente fala dentro do mundo industrial muito da conversão de corrente para correia. E a Gates tem correias específicas para essa transição, né?
trazendo diversos benefícios. E isso também é possível avaliar dentro do Design Power, certo? Sim, tem um módulo específico dentro dele, onde você coloca as informações da corrente que você usa, né? Então, você pega ali uma asa 80, uma asa 60, se ela é dupla ou não, você acaba colocando as informações dela e ela já converte direto para uma correia Gates para ser utilizado, já com todos os parâmetros para você, basicamente, entregar para o seu fornecedor de peças o que você deseja. E dá para fazer a mesma coisa também em situações que o cliente quer transformar uma transmissão de correia em V, por exemplo, para sincronizadora. A gente sabe que não é sempre que dá para fazer, existem algumas restrições, alguns pontos de atenção, e aí o nosso time está sempre à disposição também para ajudar o cliente que deseja fazer essa modificação. Mas muitas vezes você tem ganho de energia, né? Economia de energia, e isso acaba facilitando na indústria e por isso os clientes buscam essa função também. Inclusive, na indústria, quando, principalmente ali, o pessoal vai buscar um save, né? Uma economia, justificar algum investimento, algo do tipo, eles tendem a utilizar essa ferramenta colocando os valores reais. Então, ele coloca quanto que ele gasta ali por quilowatt-hora, tudo mais, e aí você começa a ter ali o payback, né, do custo de investimento, da conversão, e quanto que você vai ter ali de economia ao longo de um X período. Isso é muito interessante também. Gente, a gente poderia ficar um episódio inteiro, acho que, falando do Design Power, porque realmente tem muita coisa. Eu sou do marketing, eu não mexo diretamente, mas eu sei o quanto tem por trás, até por todos os materiais que a gente fala sobre ele. Em breve teremos mais informação sobre ele no nosso site. Mas, para quem tiver dúvida, quer saber como usar melhor, a gente está à disposição, certo? Para auxiliar a indústria, aquele aplicador, mecânico, o engenheiro que está ali, a utilizar e mostrar todas as funções que tem ali. Agora, passando mais para o lado automotivo, que em breve talvez abrace também o industrial, mas por enquanto é só o automotivo, tem o Navigates. Explica um pouco. O Navigates hoje ele é mais para o setor automotivo, é uma ferramenta nova, a gente lançou aí menos de 2 anos atrás, que ainda está, né, ele está pronto, mas todo dia a gente coloca uma informação nova, uma informação adicional. E ele foi criado globalmente na Gates, então não é só para o Brasil, não é só aqui para a América do Sul, a gente tem em todas as regiões do globo. E ela é voltada não só para o mecânico, mas também para o usuário final, que tem o seu carro ali e quer consultar uma informação da peça, ou no caso do mecânico, como instalar, de repente, ou qual a diferença de uma correia para outra. Então, é um catálogo completo, né? Não só para buscar, mas também para entregar para o cliente ou para o usuário informações adicionais do produto. Então, hoje, o cliente quer procurar a correia de acessório do carro dele. Ele consegue, com as informações básicas ali do carro, né? Motorização, o tipo de combustível, alguns detalhes ali de motor também. Ele consegue chegar na correia correta para o carro dele. E ele, encontrando essa correia, se ele tem uma dúvida do material que ela é feita, do dimensional dessa correia, se visualmente a que ele tem na mão é igual ou não, ele tem todos esses recursos disponíveis no Navigates. Então, a gente tem lá esses detalhes de dimensional, né, de informação construtiva. Temos imagens, então todos os nossos produtos hoje têm pelo menos uma imagem disponível no catálogo para facilitar o cliente que está com a peça na mão ali saber se é aquela peça mesmo ou não. Sim. Né? E em casos, por exemplo, que a gente entende que existe a necessidade de um guia de instalação, de um material um pouco mais técnico para ajudar o mecânico lá na ponta a fazer a montagem correta, a gente tem também. Então, são inúmeros recursos. Mas, para quem ainda gosta, né? Eu quero um PDF, eu quero informação ali para, sei lá, para de repente imprimir. Apesar de a gente não indicar imprimir, porque acaba tornando obsoleto, né, o catálogo, a gente tem a opção de gerar PDFs também. Então, cada um pode criar o seu catálogo com as informações que deseja. No sentido de, eu só trabalho com uma marca. Posso criar um catálogo só dessa marca para ter todos os produtos da Gates ali dentro. Eu trabalho com 2 ou 3, mesma coisa. Então, são recursos que a gente está aprimorando cada vez mais para atender o que o mecânico e o usuário nos pede. Que a gente está aqui não só para vender os nossos produtos, mas para entregar um serviço e a informação que vai junto, né, com o nosso produto. E pegando o gancho do Navigates, é bem interessante também, porque ela é uma ferramenta tão intuitiva que até mesmo eu, que sou do lado industrial, eu estou tendo tanta facilidade hoje em dia para poder encontrar, até mesmo por conta dos projetos que a gente vai lidando internamente, as informações dentro do Navigates ou dentro da própria Gates através do Navigates, porque você tem ali informações de mercado, de montadora ou algo do tipo, e você fica na dúvida, poxa, por que temos 2 correias que vai para esse mesmo modelo de carro? E ali dentro do Navigates você consegue entender o porquê de cada sistema. Sim. Então é uma ferramenta muito útil e intuitiva também, porque com poucos cliques ali você vai direcionando, né? Sim, e a gente busca colocar o máximo de detalhe, porque a gente sabe que às vezes um mesmo modelo, como o Márcio comentou, pode ter uma variação, uma geração diferente que vai mudar um pequeno detalhe, que muda o tensor, que muda a correia.
Então, é o tipo de informação que a gente quer ter disponível para não ter a dúvida lá na ponta, para a gente poder sanar com essas informações. Colocando no filtro uma informação a mais, uma informação a menos, você consegue completar ali certinho o produto correto para o seu carro. Eu sei que muita gente vê a primeira vez, é diferente dos outros catálogos que tem no mercado, parece uma coisa muito diferente, mas na verdade é muito mais intuitiva. Tem formas de buscas mais intuitivas. Sim. Se você quiser procurar pelo carro, colocar todos os campos ali, você consegue. Se não, você consegue buscar pelo código original. Então, na verdade, foi uma ferramenta desenvolvida pensando na usabilidade mesmo. Para ser amigável para todo mundo que precisa. Desde o público interno da Gates, que sim, a gente usa, eu também uso. Todo mundo internamente usa, para o nosso distribuidor, para a autopeça, para o mecânico, qualquer um que precisar conseguir usar ali. E vale ressaltar que as nossas embalagens já saem agora com QR Code. Que se você ler o QR Code, vai abrir direto. Antes vinha ali escrito, com várias palavras. Aplica no carro tal, e 3 pontinhos. Porque não cabia. Não cabia todas as aplicações. Exatamente. Então, agora a gente tem um QR Code que dá para ler. E você consegue ver exatamente a aplicação e confirmar. Se tá na dúvida, é só ler o QR Code que vai abrir a página com todas as aplicações daquele produto. E é um QR Code que atualiza conforme a gente atualiza. Então, a gente que eu falo, né, o time de produto como um todo, qualquer alteração que a gente faça, atualiza não só no Navigates, mas o QR Code também Automaticamente sendo atualizado. Então, comparando com a embalagem antiga, a gente consegue entregar uma informação atualizada para o nosso cliente, né? Porque se ele está com a correia, por exemplo, há 2 anos no estoque, talvez aquela aplicação, não que deixou de aplicar, mas tem mais 2 ou 3 de carros que são mais populares, que estão mais na frota atuante agora, e não está aparecendo ali. Então, muitas vezes se perde também essa possibilidade de venda por uma informação que acabou se perdendo no caminho. E aí o QR Code vem para nos ajudar nesse sentido também. Bom, agora falando de mais uma ferramenta de um software, o último que a gente vai falar hoje em relação a software é o eCrimp. Boa. Então, aí, partindo mais para o lado de mangueiras industriais, hidráulica, vamos falar. Beleza, vamos lá. O eCrimp é uma ferramenta pouco conhecida. Nós estamos buscando formas de divulgar ele ainda mais no mercado, principalmente aqui, né, no nosso mercado. Também é uma ferramenta global Gates. E o eCrimp, ele é muito legal porque às vezes o mecânico hidráulico que está ali trabalhando, né, ele tem dificuldade de saber qual que é o diâmetro que precisa ficar. Para quem não conhece, eu vou até pegar um exemplozinho aqui. Mas esse daqui é um conjunto montado, um famoso conjunto montado, e você precisa, por vezes, pegar o diâmetro daqui para saber se está correto, né? A crimpagem, se não vai escapar. Né? Diâmetro final. Por quê? Essas mangueiras geralmente trabalham ali com uma pressão partindo de 3.000 PSI, né? E se você não tiver esse diâmetro exato, você acaba não tendo a durabilidade específica e causa um acidente ou falha no equipamento. Dentro do eCrimp, você consegue escolher a máquina de crimpagem que você está utilizando, a mangueira Gates que você está utilizando e o terminal que você também vai utilizar, né? Então, com tudo isso, com você montando o conjunto, você tem ali os parâmetros como tamanho da inserção da mangueira dentro do terminal que você vai precisar, o diâmetro que tem que ficar, qual que é a castanha adequada para a sua máquina que você vai crimpar essa mangueira com esse conjunto. Então, ele é uma ferramenta muito importante para você ter ali justamente quando você não tem, né? Mas aquelas tabelas e até mesmo por conta da variação que hoje os mecânicos ali, os montadores de mangueiras, eles têm que trabalhar. E uma outra ferramenta também bem legal que tem dentro do eCrimp é que, se porventura você está no campo e acaba não encontrando um terminal, ou você não sabe identificar esse terminal, tem não sei o que eu estou procurando lá, né? Você clica e ele vai te mostrando fotos através de filtro. Então, você vai ali, quer um conector norma ISO, por exemplo. Do norma ISO, você vai falar se ele é um macho. Se ele é um macho, você vai colocando ali as informações até chegar num... Vai fazendo o filtro até chegar no que você precisa. Até chegar no que precisa. Você consegue fazer o inverso também. Às vezes, você está com um terminal ali na mão, você precisa comprar, e aí você vai colocando esses parâmetros para falar, olha, fornecedor, preciso dessa peça. É essa peça que eu preciso. O eCrimp é bem interessante por conta disso. E fora também a questão da atualização, né, Gi? Quando a gente fala de atualização, daí a Giovana, ela domina essa parte, por quê?
sempre quando nós temos ali um lançamento de um novo produto, de um novo terminal, ou alguma especificação, ou alguma formulação para esse conjunto, nós temos que divulgar isso no mercado. E o eCrimp, ele trabalha com essa atualização também em tempo real. Então, por exemplo, as novas gerações de mangueiras da Gates já estão lá dentro, inclusive considerando já esses parâmetros ali de diâmetro de inserção da mangueira dentro do terminal, para você fazer as crimpagens corretas. A Gates tem focado muito nessa questão da tecnologia, né, com os softwares, com os aplicativos, mas principalmente focado na questão da segurança e da qualidade que a gente tanto preza aqui dentro. Sim. Então, quando a gente fala principalmente das mangueiras de alta pressão, né, que são essas que o Márcio comentou, entre outras, a gente sabe que a montagem ali acaba sendo o ponto mais fraco. Então, qualquer erro ali pode causar um acidente. Sim. De diversos níveis. Então, por isso a importância e a preocupação da Gates em ter essa informação disponível. Porque lá na ponta, não somos nós que estamos lá. Então, a gente precisa dar o máximo de informação, né, e condição para quem está montando e aplicando os nossos produtos, garantir a segurança deles e de quem vai usar também. Então, acho que a gente está caminhando cada vez mais nesse sentido. Então, seja para o mecânico né, que vai mexer no carro, montar o carro para você dirigir e levar a sua família de férias, quanto para o cliente lá que está montando a mangueira, que vai aplicar numa máquina de mineração, né, na linha de construção, enfim. Então, são vários ramos, mas no fundo o que a gente preza é realmente pela qualidade e pela segurança dos nossos produtos lá na ponta. É o que a gente sempre fala aqui. A gente te oferece produtos com alta tecnologia, mas que precisam ser aplicados corretamente para entregar todo o potencial que eles têm ali por trás. Além dos softwares, temos também ferramentas físicas que as pessoas podem usar para garantir a aplicação correta do produto. Então, vamos começar aí olhando mais para o lado automotivo. Primeiro, a famosa régua de correia que está aí. Está aqui. Ela é um pouco grande, mas eu trouxe ela aqui para mostrar. Ela acaba sendo uma ferramenta útil, principalmente para quem está na ponta. A gente sabe que as correias duram bastante tempo. Então, às vezes, o mecânico ele precisa identificar qual que é aquela correia, qual que é a medida, para comprar uma igual. Aí ele olha e durou tanto a correia que a gravação já está um pouquinho comida, ele fica na dúvida. Então, ele usa essa régua para ter uma noção ali do dimensional e procurar melhor e chegar mais próximo ali da dimensão que ele quer. Muitas vezes o cliente faz o seguinte, ele pesquisa no Navigates, ele acha a informação e aí ele mede a correia que ele tem para ver se está batendo. Então, acaba sendo uma prova real também pro cliente. O cordãozinho, você tá vendo alguém ali, alguém que trabalha com aplicação de correia com barbante na mão? Exatamente. Tá conferindo o diâmetro da correia. Exatamente. E é bem engraçado essa régua também, justamente quando você vai ali para as oficinas, que por vezes eles estão na dúvida se... Como não tinha a leitura do QR Code até então, a informação da aplicação era um pouco mais difícil, né? De você ter a certeza. Esses mecânicos, eles utilizavam muito essa régua por isso. Eles chegavam e falavam, olha, o manual de serviço do meu veículo pede X comprimento. Deixa eu conferir. Deixa eu confirmar se essa correia aqui... Olha, essa correia aqui, ela... E eu acho que até hoje existe essa confirmação, sim, né? Sim. É muito uma prova real, né? De novo, né? Para garantir que se tá aplicando corretamente lá na ponta. Então... A gente tem essa ferramenta também. Nem todo mundo usa, mas para quem usa e precisa, a gente tem disponível. Sim. Agora, falando de tensão de correia, temos o Cricut. Temos o Cricut no mundo automotivo. Eu trouxe ele aqui para mostrar, né? Ele é bem pequenininho, bem simples. Ele acaba sendo mais utilizado para as correias em V mesmo. Principalmente para linha pesada, né? A gente tem muitos clientes de linha pesada, garagens de ônibus que acabam utilizando bastante. O Márcio vai falar do mundo industrial, mas no fim das contas, medidor de tensão, né? Cada linha tem o seu tipo de correia específico, mas é um dos pontos mais importantes aí, eu acho, da aplicação dos nossos produtos. O tensionamento correto pode garantir, vai garantir a vida útil que a gente desenvolveu para que dure. Mas muitas vezes o não tensionamento correto pode reduzir muito a vida útil de um produto, de uma correia. Então, é bastante importante que se utilizem as ferramentas. Essa aqui é a automotiva. O Márcio vai mostrar Pode que falar. Nós temos pro industrial. O famoso Sonic. Famoso Sonic. Essa daqui é uma ferramenta muito interessante que nós temos, a Gates tem. Por quê? Ela mede por frequência ultrassônica, né? Então, ela capta a vibração da correia, claro, o equipamento parado, ela capta a frequência e aí com os inputs... É muito bom. E ela capta a frequência e você imputa as informações antes. Então, antes de você chegar até o equipamento para poder fazer essa aferição, você imputa os dados obtidos no design, no software, né? No Design Power.
Porque lá no software Design Power, ele coleta as informações, você alimenta, ele coleta e ele transforma na frequência ultrassônica e em newtons também. Então, você alimenta esse equipamento, a partir do momento que você alimenta ele com vão livre, a massa da correia e largura de correia, ele chega à tensão ideal para ser utilizada naquela correia. E, novamente, falando do universo montador, que eu sou apaixonado, não tem como, né? Industrial montador. Por vezes, é muito comum da correia estar sendo penalizada por alguma questão. Por vezes, não está dando a durabilidade ou está com uma vibração e acaba transferindo para o equipamento essa vibração. E aí, quando nós vamos lá a campo para poder entender o que está acontecendo, chega lá e está fora de tensão. Com o software, nós modulamos ali rapidinho, com as informações em mãos, e chegamos à tensão correta, tensionamos a correia, utilizando essa frequência ultrassônica, e acabou o problema. Então, por vezes, a falha do equipamento está atrelado a essa não manutenção. Sim. E no universo automotivo também tive a felicidade de encontrar isso em ônibus que não estavam conseguindo tensionar. E aí nós fomos com essa ferramentinha que parece simples, né? É um chaveiro. Tão pequena, né? Tão pequena. Você coloca o dedo. E conseguimos ali resolver um problema dentro de uma garagem que estava dando Problema na tensão. mais muito. Uhum. Eu gosto sempre de brincar. A gente trouxe o tensionador mecânico também. A Gates inovou no Sonic também. Então, você tem esses dados que vêm do Design Power ou que vêm do manual da máquina, você coloca e você não depende de quem está usando manusear. Não requer força, não requer nada. É só você saber ali a posição, colocar e fazer a vibração. Eu brinco, né? Os meninos dão risada lá no time, porque esse aqui você tem que fazer a pressão para medir, né? E eu brinco que eu não tenho força. Então, com certeza, se eu medir e eles medirem, a tensão vai ser completamente diferente. A gente sabe, funciona. Mas a gente tem uma precisão muito maior usando o Sonic. Então, hoje em dia, a gente indica que os nossos clientes utilizem o Sonic para ter, né, uma certeza maior, uma precisão maior ali da tensão. Principalmente quando a gente fala de grandes transmissões ou de equipamentos que não podem parar de jeito nenhum, que requerem um cuidado ainda maior. Né? E é legal que o Sonic tem até uma função que você pode salvar os parâmetros das máquinas. Então, se eu tenho 10 máquinas na minha fábrica, eu posso criar os 10 padrões. E aí, você só vai escolher ali qual é a máquina, né? Que você quer, o padrão já está salvo, é só você medir. Então, isso acaba facilitando também e ganhando tempo, né? Você não precisa programar ali e validar. E mais seguro também. Porque apesar dessa brincadeira, né? Desliga o equipamento para poder medir, sim, tem que desligar o equipamento. Sim. Mas aquele ali, por vezes, quando você vai tensionar uma correia muito grande, ela acaba vibrando, você escorrega a mão, corta, é mais difícil. E pode realmente acontecer isso de pessoas medirem diferente pela força que fazem. É uma brincadeira, mas é verdade. Confundo de verdade, né? É verdade. Então... E sem contar na precisão, a segurança também. Esse daqui, claro, você precisa fazer um movimento na correia para emitir essa vibração, mas é muito mais seguro. Mais simples também de utilizar. Também. Bom, e temos também o sistema Driveline. Então, como funciona esse sistema? Eu costumo dizer que é o combo. É o Sonic com o Driveline. O Márcio pode comentar, ele tá mais ali no mundo industrial hoje, mas não é só o tensionamento. Então, principalmente nos casos mais críticos, nas transmissões mais pesadas, um desalinhamento de polia pode reduzir em até 50% a vida útil do produto. Então, a gente não quer isso. E o usuário muito menos, porque é o dobro de paradas que você vai ter que fazer ali num ano, por exemplo, né? Então, o Márcio pode mostrar pra gente aí a carinha dele. Mas é basicamente um alinhador a laser que você posiciona nos extremos das polias. E ele é bem intuitivo. Ele tem linhas ali que mostram o alinhamento. Qualquer reflexo do laser fora dessas linhas significa que você tem um desalinhamento. Pode ser angular, linear, enfim. Aí, cada linha ali indica o tipo de desalinhamento que a máquina tem. E aí, a gente também está aqui sempre à disposição para ajudar, auxiliar e explicar como utilizar de forma correta para que a transmissão seja feita corretamente. Isso aí. É muito comum, quando nós chegamos para poder verificar uma transmissão ou algo do tipo, ou então fornecemos, né, uma correia e aí o cliente final ele solicita que nós vamos até lá para poder fazer, né, a homologação do produto e liberar a máquina, chegar e o cliente fala assim, não, tá alinhado, alinhei na régua. A régua super funciona, né? Você coloca ali nas extremidades, é algo que vem desde os primórdios ali da engenharia, você consegue, mas por vezes tem, principalmente em transmissões mais sensíveis, principalmente correias sincronizadas, por assim dizer, né? Que você não tem o alinhamento que nós chamamos de angular. Então, você coloca a régua, ela bate certinho, mas o paralelo, ela acaba ficando torto, né? E isso daí, para uma correia sincronizadora, todo mundo sabe que trabalha com esse tipo de produto, sabe que é o câncer da correia, o desalinhamento.
junto com o tensionamento, é claro. Mas o desalinhamento, ele começa a estragar os dentes, a correia ela vai trabalhar mais próximo de uma das flanges, né, da polia, acaba deteriorando e aí você tem o rompimento da correia precoce. E o mesmo acontece para as correias power bands, às vezes com muitos canais ali, um desalinhamento de polia, por mais que a correia tenha sido feita para eliminar a vibração, para eliminar qualquer tipo de problema ali entre os canais, o desalinhamento pode acabar prejudicar toda a jogando aplicação. Tudo por água abaixo, exatamente. E o principal, falando aqui dessas ferramentas, a ideia aqui era mostrar, dar um overview do que nós temos, claro, sempre estamos à disposição, mas, novamente, falando do Design Power, dentro do Design Power, quando você faz o cadastro, você tem a possibilidade de colocar pequenos questionamentos ali para nós. Então, por exemplo, pesquisei uma correia, não encontrei uma correia, todo fechamento de semestre, né, de semana, chega para nós ali um relatório de quem pesquisou, com a máquina que foi pesquisado, o que faltou. A dúvida que teve. E aí, por vezes, é uma forma de trocar informações. E ter o feedback também de quem está usando o nosso produto ali. Sim, é muito... Exatamente. E por isso que eu falo que cada vez mais nós estamos vendo, né, ele sendo utilizado. Estudantes de universidade, técnicos, fabricantes de equipamentos, outros fabricantes, assim, de forma geral, de produtos gerais. Próprios entusiastas, né, Sim, que às vezes montam suas máquinas em casa. A gente recebe também questionamentos. Mas é para isso. Essa ferramenta foi para aproximar a Gates de quem está utilizando nossa correia, fácil, né, o uso e do tirar produto. qualquer dúvida técnica. E desse software, você traz as informações para poder utilizar com todas as outras ferramentas, até mesmo as físicas. E eu acho que é legal comentar também que essas ferramentas todas que a gente mostrou físicas aqui estão disponíveis nos nossos distribuidores. Então, se alguém tiver interesse em comprar, fique à vontade para entrar em contato com os distribuidores. Eles têm acesso a nós, se tiverem alguma dúvida, mas já tem esses produtos. Ou entre em contato no 0800. Isso que eu ia falar. E o 0800 também consegue auxiliar o que eles não tiverem de informação. Se precisar fazer um cálculo, por exemplo, não são eles, mas eles envolvem o time responsável, o time de produto, para que seja feito, seja auxiliado o cliente. E a conclusão, né, seja implementar um produto Gates ou criar uma transmissão com as nossas ferramentas para que ela fique correta. Para fechar, eu só queria falar de uma última ferramenta. Essa aqui. Essa aí, que a gente fornece, que é a ferramenta da correia Stretch Fit, que é a correia elástica, que já falamos dela aqui no podcast. Inclusive, tem gente que acha que SF é sem ferramenta. Mas a nossa sempre teve a ferramenta, mas estamos mudando. Estamos retirando essa ferramenta. Antes, a Stretch Fit vinha numa caixa. Eu não sei se a gente tem aqui. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Uma caixinha fechada justamente por conta da ferramenta, mas nas nossas pesquisas de campo, conversa com os aplicadores, a gente sabe que a maioria já tem a própria ferramenta ou já pega de uma e guarda. Então, a gente resolveu tirar essa ferramenta da caixa, inclusive por questões ambientais, a gente vai mudar a caixa da correia também. Mas aí, gente, você pode explicar um pouco como vai funcionar essa dinâmica daqui para frente. Certo. Então, a gente vai retirar. Muito porque a gente, visitando os mecânicos, estando em campo, a gente percebeu que muitas vezes o cliente recebe, ele compra, vamos por 50 correias. Ele guarda uma ferramenta e as outras 49 acabam sendo descartadas. São todos? Não. Tem gente que tem mais. Mas, de uma forma geral, se perde muita ferramenta e a gente sabe que acaba poluindo, né? Sim. A gente acaba gerando um lixo desnecessário. Então, o que a gente quer fazer agora, pensando também no que a gente está sempre falando, a gente lançou agora o relatório, né, de ESG, que na Gates é GTES, a gente inclui um T ali de tecnologia, justamente visando pensar no meio ambiente ao mesmo tempo que a gente pensa em auxiliar o nosso cliente. Então, as ferramentas não vão mais junto com a correia, porém a gente vai ter sob demanda disponível. Então, caso você que está nos assistindo não tenha a ferramenta e se interesse, fique à vontade para ligar no nosso 0800 ou falar com o distribuidor. Sim. E a gente vai providenciar, a gente não vai sumir com ela, né? E acabar dificultando a vida de quem está usando, mas a gente não quer mais gerar esse desperdício. A gente quer que realmente seja utilizada. Por isso a gente está removendo. Vocês vão ver também uma mudança nas embalagens, porque uma vez que a gente não vai mais ter a ferramenta dentro da caixinha, a gente vai conseguir colocar só ali o sleeve, né? O cartucho. Para entregar a correia sem a ferramenta. E acaba facilitando também para pendurar, para fazer o gerenciamento. Mas e tem o impacto ambiental do próprio papel que a gente usa. Que vai ser menos. Então, a gente quer não só eliminar uma ferramenta que está, né, gerando desperdício, mas também facilitar essa questão da embalagem. Vocês já estão acostumados com a correia que tem o cartucho. Sim. Né? As outras correias que não são Stretch Fit já usam esse formato. Mas a gente vai mudar nos próximos meses. Não vai ser tudo de uma vez, né? A gente também não quer gerar um lixo do que está no estoque. Né? O que está no estoque não se perde, continua se utilizando normalmente.
Mas, aos pouquinhos, vocês vão começar a receber aí a correia sem a ferramenta e na embalagem nova. Eu acredito que já a partir do próximo mês. É isso, pessoal. Falamos de muitas ferramentas, falamos de muitos aplicativos. Se você ficou com alguma dúvida, se interessou, quer saber mais, pode comentar aqui. A gente pode voltar e falar especificamente de algum deles. Mas também fique à vontade para entrar em contato com o nosso 0800. A gente vai deixar o número aqui na tela. E pode ligar lá, falar a sua dúvida. Se quiser comprar, eles auxiliam também. E a gente está à disposição para que vocês consigam aplicar os nossos produtos sempre da melhor forma possível. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Até a próxima, pessoal. Não esquece de seguir o canal e seguir a gente no Instagram para ficar por dentro de tudo, inclusive sobre essas ferramentas. E até a próxima.